Boa tarde! Eu sou a Luana e esse é o Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso Saúde Ativa que sempre conta com a tua participação, deixando o seu joinha, compartilhando o link que hoje vai ser aquela nossa conversa do Mais Olhares e se inscrevendo no canal. Então já vai se acomodando aí que hoje a gente começa com o nosso quadro Mais Olhares e para você que ainda não viu, lembra que é onde a gente recebe profissionais que atuam sob a visão integral e vitalista do ser e da saúde para bater aquele papo esperto que a gente já vem conversando faz tempo, só eu e você. Agora no Mais Olhares a gente tem outros profissionais para agregar mais entendimento dentro dessa ótica mais integral. E lembre-se que você é sempre o nosso convidado especial para participar através das suas perguntas e seus comentários, então não esquece de já deixar aqui embaixo a sua pergunta, o seu comentário que a gente vai respondendo e vai conversando com você, certo? Hoje a gente vai receber uma naturóloga, a Daniele Leão Freitas, para um papo super bacana sobre interagência e empoderamento pessoal. Então você vai conseguir entender um pouco mais de como a naturologia entende aquela pessoa, o naturólogo entende aquela pessoa que está na frente dele ali e como é que ele faz para ajudar. Então a gente vai entender melhor o que significa essa interagência para que a pessoa seja empoderada. Mas antes, Dani, eu quero convidar você, que eu sei que não conhece ainda, e todos vocês, a conhecer o trabalho da Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz. Então dá uma olhada no vídeo aí e a gente já volta a conversar. Nessa casinha simples que vocês viram aí no vídeo, acontece um trabalho repleto de amor, onde pessoas cuidam de pessoas e ajudam a transformar a consciência da própria existência. Então é um lugar que merece muita atenção, muito cuidado e merece a sua doação. E você pode fazer a doação na Caixa Econômica Federal, na conta corrente 1343, dígito 5, agência 1226, a operação 003, com CNPJ para dedução de imposto de renda. Se você não quer doar sem conhecer, então vai até a Estrada da Caputera 902, na Ressaca, na cidade de Cotia, e entre em contato pelos telefones 11 97163 2925 e 11 99962 9522. É um trabalho que vale a pena conferir, você vai entender melhor tudo o que eu estou dizendo aqui quando você passar daquele portãozinho simples que com a sua ajuda vai virar uma sede muito bonita, onde vai poder acolher todo mundo com muito conforto e com muito respeito que cada um que procura ajuda lá merece. Agora, voltando aqui ao nosso assunto, que também é muito brilhante, muito cheio de amor, Dani, seja muito bem-vinda ao Saúde Ativa. É um prazer enorme receber uma outra naturóloga aqui para trocar figurinha com a gente. E gostaria muito que você
já se apresentasse para eles e pode contar já aí como foi um pouquinho como foi a sua história, como que a Nato chegou para você, ou como você chegou na Nato. E conta aí, a tua formação, um pouco da tua experiência, faz quanto tempo que você está nessa caminhada, o que é a Nato para ti? Pode conversar, se apresenta completamente para eles, são todos seus. Obrigada, Luana. Bom, eu sou a Daniele, eu sou naturóloga desde 2013 que me formei, então já faz aí alguns anos, uns 5, 6 anos. E agora, 7 já, né? Ai, nossa, o tempo voa. E agora eu entrei na naturologia depois de uma situação que eu estava sem me encontrar numa outra faculdade que eu fazia faculdade de estatística. Igualzinho. É, quase a mesma coisa. Eu estava na faculdade de estatística, eu sou de Brasília, então lá tem a UNB, que é a faculdade pública. E mesmo tendo passado no vestibular concorrido, né, de faculdade pública, não era bem aquilo que minha alma clamava. E era frustrante porque eu não tinha nenhuma noção do que poderia ser esse chamado e não era correspondido por nenhum outro curso. E até que numa situação de procurar novidades do mercado, o que existia por aí, entrei no site do Guia do Estudante e vi entre nutrição, medicina e outros cursos ali, a naturologia, o que me pareceu um sopro. Eu falei, ok, vamos ver o que é. E a descrição do curso, do que era a proposta, me fez quase paixão à primeira vista, sabe? Aquela sensação de taquicardia, da gente ficar apaixonado assim. E a sensação era de que tinham roubado meu diário da vida inteira e feito um curso quase sob medida. Mas o mais delicioso ainda foi descobrir que existiam outras pessoas que também tinham essa percepção e também estavam nessa mesma situação que eu estava. Lá na faculdade quando ela entrou e só descobri isso, gente, quando a gente conversou para ela vir conversar com a gente aqui. Exatamente. Então é muito interessante e a sua história é muito parecida de certa forma, porque não tem como. A naturologia realmente, a maioria das pessoas é raro encontrar assim, nossa, aos 15 anos eu descobri e é isso mesmo que eu quero fazer. Então, para aqueles que ainda não encontraram o curso, aquilo que chama, né, a atenção, não tem problema. Às vezes acontece de você não saber que existe ainda, ou que ainda não existiu e não está numa faculdade o curso. Tá tudo bem, né? Está tudo bem. Então, para mim foi muito essa a forma que eu entrei na naturologia, como ela entrou na minha vida. E era uma grande família, porque você realmente está junto de outras pessoas que estão nessa situação de procurar formas melhores de atender e de tratar, né, e lidar com situações de ausência de saúde para auxiliar o processo de uma forma menos agressiva e mais... Uma visão mais completa, né? Completa, exatamente. E você se formou em naturologia, naturóloga tanto quanto eu, e o que mais que você fez? O que mais que você estudou? Então, eu fiz a graduação na Embi Morumbi, foi onde você fez também, Foi. Estávamos na mesma faculdade, na mesma universidade, mas anos no diferentes. No mesmo período, inclusive, ela exato. Entrou no último ano que eu estava estudando. Eu Exatamente. Entrei no penúltimo semestre e ela entrou no primeiro. Isso, eu entrei em 2009 e você já estava saindo, né? Já estava saindo. E... bem, eu depois, na verdade, já terminando o curso, eu já estava fazendo uma especialização em iridologia com o Gurudev e também, além disso, programação neurolinguística também é uma outra formação que eu fui agregando, né, para compreender, porque a mente humana tem as suas situações muito interessantes que traz algumas armadilhas, digamos assim, né? Que a gente mesmo vai construindo
inconscientemente. Então, a gente tomando consciência é muito mais interessante. E essa consciência trazer à tona é tão produtivo como qualquer outra terapia que a gente, né, sem ela vir, a gente, o floral, o aroma, né, até a iridologia. A iridologia, ela funciona justamente nisso, de você buscar ter mais consciência sobre si mesmo. O que eu gosto da iridologia é que ela te traz, assim, é um método de diagnose mesmo, onde você te traz a constituição, você consegue através do estudo da íris, e eles já sabem disso porque na playlist lá no YouTube tem, tá, um programa só sobre iridologia, e que ele não é um tratamento, mas ele é uma forma de autoconhecimento, porque ele traz ali para você toda a constituição, né? Exatamente. Então, assim, é mágico, mas não é mágico, né? Tem muita ciência por trás disso. E isso ajuda muita gente a bolar aí um tratamento muito específico para a pessoa, né? Porque, embora a gente tenha histórias muito parecidas e muitas das pessoas que já passaram aqui, né, a gente teve, no caso, a Luciana, a Júlia, sempre tem alguma coisa que não está indo muito bem e que quando chega para essa área mais integral, mais completa, essa visão mais cheinha mesmo do que é o ser humano, esse complexo maravilhoso que é o ser humano, ganha outro significado para a vida, né? Porque a gente tem que estar alinhado com o nosso propósito. Quer dizer que todo mundo tem o propósito de cuidar do outro sob a mesma ótica? Claro que não. Ainda bem, senão o mundo seria muito chato. Não, e é necessário ter a medicina, é necessário ter intervenções cirúrgicas, é necessário ter a farmacologia e ter todas essas possibilidades que, né, a tecnologia, a ciência, elas trouxeram para nós, para a gente utilizar da melhor forma possível, mas com consciência, com a devida necessidade quando é indicado de fato. Exatamente. Agora, vamos pegar esse gancho aí, já que você tocou lá na medicina, a gente sabe que a gente tem uma visão convencional, que é meio fracionada da saúde. Então, o que acontece quando você vai estudar a medicina convencional? A gente é composto de sistemas, né? E cada sistema tem a sua especificação. Então, o que acontece? Quando a gente vai estudar isso, a gente separa. Então, a gente estuda o sistema circulatório separado do sistema muscular, separado do sistema nervoso, do sistema linfático, etc, etc. Mas, porém, contudo e todavia, tudo isso funciona junto, né? Então, a gente ainda traz na medicina convencional, em tratamentos convencionais, essa visão um pouco fragmentada. Então, o que acontece? A gente sente alguma coisa, que alguma coisa não está funcionando bem, vai para um atendimento convencional, seja qual for o profissional. Um profissional que atende sob essa visão ainda fracionada de saúde. Ele vai te dar um diagnóstico depois de uma série de exames, o que não há problema algum nisso. A questão não é essa. É necessário ter essa parte também. E aí você vai e recebe um medicamento, né? E você sabe que esse medicamento serve para esse tipo de desequilíbrio. Você sabe que você tem um remédio para hipertensão, um remédio para diabetes, um remédio para dor, um antibiótico para infecções, porque há todo um estudo por trás, há toda uma ciência por trás que mensuram, né, os princípios ativos desse medicamento e sabem exatamente a dosagem que aquele princípio ativo, que também foi isolado, geralmente de uma planta, como ele vai agir dentro do organismo, né? Mas aí, no meio dessa brincadeira, quando finalmente chega a pesquisa com o ser humano, tem um negócio no meio do caminho que eu acho que é o que vai dar o grande diferencial para a gente entender até muito melhor o que é o empoderamento pessoal, que é o querido efeito placebo. O efeito placebo, gente, funciona assim. Num modelo geral de pesquisa convencional, você tem ali o remédio com aquele princípio ativo separado e vai ter
um grupo que vai tomar esse remédio e um grupo que vai tomar açúcar, farinha, sal, qualquer coisa que não tenha, ou nada, ou que não tenha aquele princípio ativo. E aí então eles vão começar a mensurar, vão fazer todos os exames, bonitinho, o que estava acontecendo com a pessoa. Então você pega um grupo de hipertensos e separa ele em dois. Então uma parte vai tomar o remédio para hipertensão e a outra parte não vai tomar o remédio para hipertensão, não tem aquele princípio ativo. Vai se ver o resultado, então funciona, não funciona para o grupo que tem o princípio ativo. Só que vão haver pessoas no grupo que não tem o princípio ativo que o remédio, que não é remédio, vai funcionar. Então, assim, essa mudança, essa alteração positiva nas mensurações é que se chama de efeito placebo. O que, é claro, não é muito interessante para quem está fabricando o remédio, né? E nem para essa visão fragmentada da saúde, porque efeito placebo não funciona, porque eu quero saber daquele resultado ali. Agora, Dani, nessa nossa ótica integral, naturológica, o que é o efeito placebo pra gente? Conta aí, o que é o efeito placebo dentro da tua experiência? É muito interessante a questão do efeito placebo, principalmente porque hoje em dia existem pesquisas até mesmo vendo qual é o resultado que se tem com o efeito placebo apenas. E não apenas para testar medicamentos, mas de fato o que o efeito placebo traz de benefício. Então é muito interessante. Teve até matérias na Super Interessante e em outras revistas sobre o assunto e a gente fica sem saber, às vezes, né, se está tendo efeito ou não, né? Mas o efeito placebo, ele acontece normalmente quando você não tem um princípio ativo, né? Então, o medicamento, ele tem o princípio ativo, e se não existe princípio ativo naquele composto, e mesmo assim você tem o efeito benéfico, tá? Então, quando você tem esse efeito benéfico, mas não tem um princípio ativo, não tem nada que possa modificar celularmente ou de alguma forma o funcionamento daquele sistema ou do organismo, é considerado um efeito placebo. E hoje, com essas pesquisas que foram feitas, eles conseguiram comprovar que até mesmo cirurgias feitas de forma placebo, que, por exemplo, pessoas que tinham artrose, tinham problemas de funcionamento de algum ligamento, de alguma articulação, né? Eles fizeram uma situação de simulação com pequenos cortes, incisões, e a pessoa achava que tinha feito ali a cirurgia e saía muito melhor. Então eles começaram a observar em estudos que isso acontecia e acontecia com uma grande frequência, e não era apenas quando se testava o medicamento para ver se ele funcionava ou não, mas apenas o placebo também tinha o seu funcionamento e o seu benefício. E também vieram a estudar a questão contrária do placebo que existe, que é o nocebo. Então, não sei se você já sabia, mas existe a questão do nocebo. Por exemplo, você pega o remédio, tem a bula que está falando lá todas as contraindicações. E só de você ler, você já fica preocupado. Poxa, eu posso ter todos esses malefícios. Ou alguém vir te contar, mesmo você não tendo tomado aquele remédio, que aquilo vai te fazer mal. Ser humano é isso. A gente é influenciado. Humana. A gente é influenciável. E por isso que é muito, muito legal quando a gente vê efeitos, por exemplo, de algumas situações que a gente tem de terapias na nossa área, como os florais, aromaterapia ou outras, seja em posição de mãos, o reiki, né, terapias energéticas mais sutis, plantas, animais, bebês e seres que não são ainda muito, não tem problema tanto, não são tão ativados com esses nocebos e placebos. Uhum. Então, quando esses indivíduos que não são tão estimulados pela influência dos outros ou das informações, você vê uma efetividade muito mais rápida e muito maior.
Então, é muito mais fácil de você ver que tem o benefício quando você tem indivíduos que não são necessariamente influenciados por uma noção anterior, um preconceito, né? Sim, porque isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Isso seja nas terapias ditas alternativas, complementares, né? Sim. E todas mais, quanto as terapias tradicionais ocidentais, porque não é exclusividade de uma ou de outra. O efeito placebo, ele existe em ambas as áreas. Tem o ser humano, vai ter isso. Exatamente. Você tem uma força mental, você vai ter. Você sabe que a primeira entrevista que a gente teve aqui com a Luciana, e nós falamos sobre terapias quânticas, a gente falou muito da questão do centro de comando, né? Que é exatamente aí que tá, é a força do pensamento, que tá tanto a questão do efeito placebo, quanto do nocebo. Então, assim, aquilo que eu acredito com toda a minha verdade, vai se tornar real para mim, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que de um modo geral, o efeito placebo, quando ele tem o resultado que a pessoa espera, que é estar melhor, ele é super bacana, porque ele aciona o que se convencionou chamar de curador interno. Exato. Né? Todo mundo tem essa capacidade. Todo mundo tem essa capacidade, assim como todo mundo tem as suas crenças. E essas crenças que vão determinar o que você está mais propenso a ter o benefício ou não, ou ter o malefício. Então, se eu acredito que esta pílula tem o poder curador ou o poder, né, terapêutico que eu preciso, e ao colocá-la dentro do meu organismo, isso vai fazer todo sentido, talvez para uma pessoa que não esteja inserida nessa cultura, aquilo não faça sentido. E tenha muito menos, né, efeito positivo do que o potencial negativo, até. Sim. Por conta de uma cultura, de uma crença. Então, isso é muito interessante, porque a gente tem uma medicina tradicional e ocidental mais recente do que as milenares, né, as tradicionais. Então, quando se coloca, né, esse paralelo, é muito interessante também que hoje em dia tem se buscado muito mais alternativas, digamos assim, complementariedade. Sim. Para essa linha tradicional da medicina ocidental, que nem assim não tem o efeito positivo, né? Então, o que acontece às vezes, por exemplo, também com problemáticas, com superdosagens, com antibióticos, com questões assim, hoje em dia tem muita gente buscando possibilidades mais naturais, que agridam menos o organismo, por conta da questão do nocebo também, né? Sim, até porque esse efeito de não estar funcionando está muito ligado com uma coisa que é o seguinte: eu estou dando o poder de cura na mão do outro, né? E antes da gente entrar nisso, acho melhor a gente dar uma... Antes da gente entrar nesse assunto, porque essa visão acaba levando a gente a acreditar que a resolução dos nossos problemas está com o outro, está com o médico, está com o psiquiatra, tá com o psicólogo quando tem, tá com as sessões de fisioterapia única e exclusivamente, né? Só citando algumas coisas que são mais comuns, né? Vamos guardar isso aqui, porque daqui a pouquinho a gente começa a entrar nessa questão do empoderamento pessoal e isso vai fazer toda a diferença para a gente entender um pouco mais de como é que a gente consegue enxergar vocês que param na nossa frente e como a gente também desenvolve toda uma questão interior para ser o melhor para vocês que param na nossa frente. Com certeza. Então a gente vai fazer uma pausa agora para ver um dos nossos patrocinadores, que é a RB Marketing Político. RB Marketing Político trabalha com planejamento e estratégia de campanha eleitoral, construção de rede de aliados, mapeamento de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória, perfil nas redes sociais. E se você está procurando alguma empresa que seja bastante competente para levar a sua campanha e a sua carreira política, desde que você seja um político bem legal,
eu recomendo achar a RB Marketing Político. E é só entrar em contato pelo telefone 99903-8834. Então, caros políticos, se vocês quiserem aí uma empresa que vai trabalhar a tua campanha com seriedade, RB Marketing Político. Dani, deixa eu te falar um negócio, já tem uma galera lá conversando com a gente. A gente começa ali com a Carla Guirres, que diz: eu gosto muito de cuidar o corpo. Ainda bem, né? A gente espera, Carlinha, que você cuide não só do seu corpo, mas que você cultive essa visão mais integral de você mesma, né? Isso, que a gente não é só corpo. Não, a gente tem um corpo, na verdade. A gente mora num corpo, né? Mas a gente tem mais outras questões. Exatamente. A Renata Gomes diz: boa tarde a todos da TV Online. Renata, boa tarde. Tem a equipe toda aqui também te mandando um oi. A Ellen Soares: eu gosto muito de produtos naturais. É um passo. Já tá ali, né? já tá. Porque às vezes você se conectando com a alimentação mais saudável ou produtos naturais, seja até a maquiagem hoje em dia, que existe maquiagem natural, orgânica, mais consciente, que traga benefícios para nossas peles, né? E não apenas que a gente fica preocupado para dormir com ela e tá causando malefício. É verdade. Então, tem muitos produtos naturais hoje, graças, ainda bem que tem. Então, aproveite, é um caminho de começar a se cuidar. Eu acho que é a primeira, né? Conscientizar-se isso mesmo, e se conectar entrar no todo, né? É voltar ali para a complexidade que não é só humana, mas a existência como um todo. Aqui, né, é todo um complexo. E quando a gente opta por produtos naturais, a gente entra nessa corrente aí e volta, na verdade, para o que é natural. Né? A gente deu uma virada aí no mundo, mas talvez a gente consiga desvirar isso com bastante dedicação. E o Júnior Alves coloca lá: boa tarde, Luana, boa tarde, e a todos da Cidade Ativa Online, todos estão te mandando uma boa tarde, beijo grande para ti. Bom, nós falamos então como funciona um atendimento convencional. Então ele tem ali mais ou menos, vamos chutar alto, uns 20 minutos. Nossa, esse é bom. Esse já foi um ótimo atendimento de 20 minutos, não foi? 20 minutos é muito bom. Quando você consegue um médico que te dê atenção, né? Um profissional da área da saúde mais tradicional, digamos, né? Ocidental, que te dê 20 minutos de atenção, você já sente: uau, ele escutou o que eu tinha que falar, olhou nos meus olhos, viu que eu tinha, além de um problema, o resto de um corpo, às vezes. A gente reza para que esses 20 minutos sejam eles olhando mesmo, né? Não perguntando e só escrevendo. Eu já passei por isso. Tá? Existem muito bons profissionais, existem. Sim, existem. Mas são cada vez mais raros de se encontrar, às vezes por conta dos contrários. É verdade. Né? Mas esses profissionais não têm uma relação que a gente tem com a galera que procura a gente. Que é a diferença, acho que das maiores na naturologia, é essa relação que é construída, que se chama relação de interagência. Então, gente, quando vocês vêm procurar a gente não fala que vocês são pacientes, a gente não fala que vocês são clientes, a gente fala que vocês são interagentes. O que é isso? Mesmo que a gente não fale com todas as letras para vocês, porque às vezes pode confundir mais, né? Dependendo do que vocês tragam. Mas é essa forma com que a gente lida e a gente vai explicando, por mais que você não precise saber do termo, mas é assim que é a nossa forma de atendimentos e de trabalho. Seja em qualquer área, mesmo que não seja atendimento clínico, né? Que seja em aulas ou em processos que sejam. O naturólogo, ele tem uma forma de lidar em interagência. O que é? É empoderar o outro e trazer o outro para perto no momento de: olha, você faz parte e é peça fundamental, se não a principal, para o seu processo interno de cura. Porque o naturólogo, ele se porta de uma forma coadjuvante, vamos colocar assim. Ele está ali para auxiliar. Então, auxiliar com as terapias, com os direcionamentos ou
né, da forma terapêutica que for mais interessante, seja na linha da medicina Ayurveda, ou da medicina chinesa, ou de quaisquer outras medicinas que hoje, né, tem tibetana, tem germânica, tem tantas outras. Sim. Então, quando a gente interage, é essa forma, interagindo. Então, olha, eu estou aqui nesse momento e a gente vai fazer dessa forma, juntos, mas eu preciso que você também participe ativamente do processo. Então, não existe ok, você vai me dar um remédio e eu vou tomar esse remédio e vou esperar calma e pacientemente para esse remédio agir. Então, mas como assim? Não é assim? Não, porque a gente compreende que, da mesma forma que o processo da ausência da saúde foi instalado de forma ativa ou mesmo que passiva, né? Você precisa ter uma atitude e precisa ter uma postura ativa nesse processo para tomar a consciência e para isso ser se tornar saúde, né? Você conseguir o objetivo que você... Exatamente. Ninguém vai para o naturólogo a troco de nada, né? Não. Sempre tem um objetivo. Ninguém procura, na verdade, um profissional da saúde a troco de nada. Sempre se tem um objetivo. E aí tem uma coisa muito legal nessa questão da interagência, que é justamente quebrar essa visão de que eu vou te dar a sua cura, que eu vou te dar o seu objetivo, né? Não é isso, é uma relação linear, não é de cima para baixo, não é porque eu estudei e conheço algumas técnicas, alguma coisa, sou treinada para juntar um pouco mais esse complexo que é todo o ser humano, que eu sou melhor que você, né? Não é assim que funciona. Então, na nossa relação de interagência, às vezes o que você está passando, a solução do problema que você está procurando é a mesma solução do problema que eu estou procurando para mim enquanto naturóloga. Com certeza, então, acontece isso muito. Acontece essa troca, o que é absolutamente grandioso, porque somos dois seres humanos conversando, e como já diria Jung, duas almas trocando, né? Eu posso ter todas as técnicas do mundo, mas quando eu estou falando com uma outra pessoa, eu estou tocando uma outra alma e estou abrindo um pouco do meu espaço para essa outra pessoa, né? Então tem essa questão da relação da troca. É muito interessante porque nessa questão da troca, e até mesmo é muito visível quando você tem essa interação. Porque quando você para, por exemplo, hoje imagine que existe alguma situação na sua vida que você gostaria de melhorar, seja financeira, seja profissional, seja, né, física, de saúde, seja mental, de crença. Por isso que a gente comentou, né, o cuidar do corpo é muito importante, mas a gente tem tantos outros aspectos, seja espiritual, emocional, então a gente tem muitos aspectos e é isso que o naturólogo olha, a gente vê o todo. Então, se hoje você tem alguma questão em qualquer uma dessas dimensões, uma das perguntas que eu faço que é muito interessante é, se você tivesse um dos seus melhores amigos com uma questão dessas, o que você sugeriria? Quando a gente se coloca no momento de eu agora estou sendo questionado para o que o outro poderia fazer, a gente só está se olhando, na verdade, como espelho, mas imaginando que é um outro. E muitas vezes é a resposta que a gente precisa. Exatamente. Porque a gente está ali, muitas vezes, com a resposta, mas não consegue acessar. Então, uma pergunta, um direcionamento, um floral, uma terapia que seja, para estar encaminhando e direcionando, facilita encontrar esse curador interno, digamos assim. Aproveita que você está aí e coloca pra gente qual é a diferença entre um atendimento naturológico e um atendimento convencional, mesmo em questões práticas, tanto quanto teóricas também. Qual é? Por que a naturologia se difere de outras profissões que atendem as pessoas assim, olho no olho? Primeira coisa é essa questão do olho no olho. A interagência em si. A interagência em si, ela é, acho que uma das bases de qualquer atendimento e qualquer interação mesmo do naturólogo com qualquer outro ser humano.
E eu acredito que isso vai até para outros âmbitos da vida, porque não tem jeito. Hoje eu acho muito mais fácil entender, até se a gente trazer para uma realidade mais próxima da maioria das pessoas. As mídias sociais. Então, por exemplo, a gente coloca assim, tem muita gente que vive na competição de eu tenho mais posts, eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo. Quando o mais legal é quando se tem a complementariedade, quando se tem a colaboração. Então, é essa colaboração de um com o outro, um indivíduo com o outro, que cada um tem o seu universo, cada um tem a sua complexidade na sua unidade. E você conhece da sua complexidade muito melhor do que eu conheço da sua complexidade, do seu universo. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui possibilitando um olhar diferenciado, mas com as minhas experiências, com as minhas possibilidades de olhar para você, para o outro, você é expert em você. Então, enquanto a gente vai, tudo bem, tem uma formação, mas você conhece você mesmo melhor do que ninguém. Então, acessar isso é muito importante e ninguém pode fazer isso melhor do que você. Acho que é muito essa a grande diferença na interagência e no atendimento da naturologia. E aí a gente também, né, nos processos terapêuticos, em clínica, vai também lidar com questões físicas. Então, tem um problema físico? Vamos lá. O que eu posso oferecer de auxílio nesse momento para essa questão? Então, tem alguma dor, tem algum processo inflamatório, tem alguma questão, né, às vezes até degenerativa ou crônica? Primeira coisa, antes de mais nada, que eu acho que é muito interessante, que a maioria das pessoas, eu tenho uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma dor de não sei o quê, e aí vai para a parte. O que eu uso para isso? O que você me indica para isso? Eu não conheço a sua complexidade, eu não conheço o seu todo ainda, então por isso eu preciso conhecer você um pouco melhor. Para primeiro passo. Então, quando a gente começa essa relação de interagência, a gente começa a entender, no que você está me contando, essa sua dor talvez esteja querendo te falar alguma coisa, te dizer isso, aquilo outro. Então, compreendendo a história que você conta, né, a história da sua vida, do complexo, a gente vai deixando migalhas à medida que vai contando e a gente, às vezes, não consegue entender sozinho. Então, esses pontinhos a gente conecta e... Você já reparou que quando você começou a ter essa dor, isso estava acontecendo na sua vida? E aí você começou a piorar por conta disso, talvez? Faz sentido para você? Então, às vezes, por exemplo, eu comecei a ter úlcera depois que meu chefe me pediu para fazer um projeto. Ou eu comecei a ter essa dor em tal local, porque dor é normalmente uma das questões que faz a gente se movimentar e buscar auxílio mais comum. Também é dor, questão emocional e dificuldade de lidar com questões, né, mentais, é uma outra. Mas quando algo nos incomoda, é que a gente normalmente sai daquele momento de zona de conforto, que até então estava bem. A água estava esquentando na banheirinha, mas eu não estava sentindo ferver. Agora eu não estou aguentando mais estar aqui nesse local. Então eu preciso de ajuda porque eu não sei como sair daqui. Eu estou amortecido. Nesse processo a gente auxilia, sim, compreendendo todo o histórico e a questão que aquela dor, aquela problemática está trazendo e interpretar para dar um direcionamento. Vamos tentar então, pode ser uma massagem, pode ser uma fitoterapia, um aroma, a combinação de junto, várias. Né? Isso. Você acha que dentro da naturologia a gente tem algumas ferramentas, como a iridologia que a gente falou no começo, que traz pra gente a maneira como a pessoa funciona, né? Então a gente tem a visão da medicina ayurvédica também, das constituições. Sim. Dentro da medicina tradicional chinesa a gente também tem essa visão. Antroposofia também. Então essas ferramentas que trazem pra gente a maneira como as pessoas funcionam é um grande diferencial. Com certeza. E são visões que já estão instaladas e já existem há milênios. Então, não é uma coisa que, olha, hoje eu descobri isso e vou começar a fazer assim porque me deu na telha.
Não, é já de muita prática, de muita situação de experiência, né? Que é utilizado dessa forma. Ó, a Bernadette da Lara tá falando com a gente lá. Bernadette, eu só não sei que bichinho é esse, mas eu tô achando ele tão fofinho. Tem 2 coraçõezinhos assim, ó, saltados do olho dele. É bom saber que você tá curtindo, porque a gente também tá curtindo bastante, né? A Bernadette, né, eu acho que não teria problema comentar, mas é uma pessoa que ela tem uma busca bastante, eu conheço. Então, querida, seja bem-vinda. Bacana tê-la aqui conosco. Muito obrigada pela audiência, não? Obrigada. Obrigada mesmo. Bom, se deixar a gente vai ficar aqui. Com certeza, que bate-papo bom a gente continua não facinho. É? Mas vamos fazer uma pausa então, para falar para a Bernadette e para todo mundo que está assistindo a gente que a Cidade Ativa Online tem programação de domingo a domingo. Então, dá uma olhada aí no que a Cidade Ativa prepara para vocês, com todo o carinho e com toda a dedicação. Tudo na nossa vida hoje é política. Se eu estou vestindo essa camisa aqui, ela é política porque eu pago o imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Não perca, todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês todas as notícias do Brasil e do mundo. Esse é o primeiro programa que foi dedicado somente, mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Nós estamos recebendo hoje um convidado bastante especial, e pintura em gesso, ela serve como uma arte terapia, viu, pessoal? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Deus vai realizar os teus sonhos e manifeste aqui. Luz da escuridão, esse é quem tu és. Para hoje poder ajudar várias mulheres. Eu não sabia o grau da minha enfermidade, porque ela falava, meu Deus, como que eu vou fazer esse curativo na minha mãe? Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Eu sou Giovana Viola. E a mulher namoradeira eu passo, porém mando embora. Amanheceu, pode ir embora. Olha que já tem um Uber te esperando lá fora. Investe em mim, aposta tudo em mim. Então me abraça forte. Cheia de manias, toda dengosa. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online. Olá, pessoal. Todos os domingos, às 10 horas, não percam o Japão Show, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Minasama, konnichiwa. Japão Show apresentado, Mari desu. Itsumo arigatou gozaimasu. こちらのシダジアチバオンラインでは毎週日曜日の朝10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でシダジアチバオンラインでお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. Então vem com a gente entender a saúde de um jeito diferente e aprender a usar esse entendimento no nosso dia a dia. Nós estamos abandonados.
tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela que tem uma pouca vergonha. Até pra andar de pé você vai ter que pagar. O vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Ratos maior do que alguns gatos que tem pelo bairro aí, né? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei pra vocês, liderança no bairro, sem dúvida nenhuma. Então não percam de domingo a domingo uma programação feita com muito carinho para você. E hoje, às 18 horas, tem liderança nos bairros. Então, se você está com problemas aí no seu bairro, fica ligadinho nesse programa que começa às 18 horas. E outra coisa importante, você quer divulgar a tua empresa, a tua marca, o teu comércio, o teu serviço, fala com a Cidade Ativa Online, uma vitrine online para você que atinge aí muitas, mas milhares de pessoas todos os dias de domingo a domingo. É só entrar em contato pelo telefone 11 99903 8834 e 11 40 21 5570. Traz o teu comércio, o teu serviço aqui para a Cidade Ativa Online. Sabe quem mais está vendo a gente? Quem? A Cida Souza. Tá dando ali boa tarde, Cida. Boa tarde para ti. Boa tarde. Né? Obrigada pela tua companhia, pela tua participação e a gente vai voltar aqui. E eu gostaria de saber, Dani, de você, qual é a importância da interagência dentro de um tratamento naturológico? Eu acredito que a maior importância que traz é você tomar para si e esse pertencimento e o poder de você fazer algo por si, pela sua saúde, eu acho que não tem preço. Então esse empoderamento que ele possibilita é imensurável o valor. Porque à medida que você toma consciência e se conecta, primeiro, consigo mesmo, seja com o seu corpo, com a sua questão emocional, com qualquer questão que esteja te fazendo mal, você começa a ter mais consciência e aí até acessar mais esse curador interno e ver possibilidades que você talvez não via antes. Então, muitas vezes o que acontece é que a gente fica bloqueado na nossa imaginação, né, que não está muito estimulada para ver a possibilidade que a gente pode fazer por nós. Então, quando a gente ganha mais esse poder de, peraí, eu posso fazer mais por mim? Eu não preciso só depender do outro e estar dependendo de um atestado ou de um pedido médico para eu cuidar de mim? Porque, infelizmente, algumas situações da nossa vida cotidiana, o modelo de trabalho, o modelo, a rotina, né, o que você se permite ou não, mães que, poxa, param de se cuidar porque eu sou mãe, não posso me cuidar. Eu sou mãe, estou gestando, não tem porquê, né? Às vezes é justamente o contrário, você vai ser muitas vezes uma melhor mãe, uma melhor profissional, uma pessoa melhor de conviver se você olha e escuta a si mesmo, se conecta consigo mesmo e é seu poder. Então você tem esse poder e é até estranho falar numa forma de devolver o poder, porque... não é tão estranho assim, porque se a gente está vivendo numa sociedade onde a mentalidade é essa, de que é o outro, é o médico que vai me curar, né? Eu sempre dou esse exemplo aqui, como a gente direciona o nosso pensamento, o nosso padrão mental de uma maneira equivocada. A gente descobre que tem alguma doença, que tem um câncer, que tem uma diabetes, a gente não fala, vou me cuidar. A gente fala, vou cuidar do câncer, vou cuidar da diabetes. Então, quer dizer, eu vou alimentar, deixar forte para ficar cada vez maior. Não é assim, né? Então, a gente tem que entender que estamos com, não somos eles, né? Então, eu acho que a interagência é fundamental nesse processo de empoderamento pessoal, que, na verdade, é
você fazer com que a pessoa reconheça nela mesma, como você acabou de falar, todo o poder que ela tem para transformar a própria vida, a própria existência e alcançar os objetivos que ela foi buscar contigo, né? Exatamente. E é assim que funciona. Agora, dentro do empoderamento pessoal, qual é a importância dele para a autonomia do indivíduo dentro da saúde, né? Porque a gente tem um pouco de medo de fazer algumas coisas sem o respaldo médico, sem o atestado médico, sem a receita médica, né? Qual é a importância desse empoderamento? O que você acha que ele, dentro da tua experiência, do que você viu com os teus interagentes, né? O que conviveu nesses 7 anos de vivência naturológica, qual é o papel do empoderamento pessoal nessa questão da pessoa ser mais dona de si, falando de saúde? Eu acho que o objetivo principal, eu comento às vezes, da naturologia é a retomada da autonomia. Então, você tomar para si e ter novamente essa autonomia com empoderamento, com consciência, com conexão, eu acho que é um dos principais objetivos da naturologia como um todo, independente da linha terapêutica ou da abordagem ou de que forma que é feita essa interação, né? Então, quando você possibilita que a pessoa tenha mais autonomia, então, por exemplo, a pessoa tem um problema financeiro, um problema físico, um problema que seja, e esse problema talvez não seja tão problemático quanto uma possibilidade de você mudar algo na sua vida e dar uma outra olhada naquele aspecto que talvez você não tinha olhado antes. Então, eu tenho um problema financeiro, mas eu não gosto do meu trabalho, e aí eu não faço o meu melhor porque eu realmente não vou me dedicar porque isso. Entende? E aí quando a gente começa a assumir e ter consciência disso, então eu vou investir mais tempo nisso? Eu estou jogando contra? Então, muitas vezes esses processos assim, eu odeio meu chefe, eu tenho que estar lá e aí eu não quero trabalhar por conta disso, aí eu fico doente, aí eu acordo todo dia com dor de cabeça, e aí agora eu já estou com enxaqueca, aí eu já estou com isso e aquilo outro. Então, esses processos que a gente vai desmistificando e vai tirando, quando a gente olha, então, eu também sou co-criador do meu processo de doença. Então, não é tudo que é nesse sentido. Às vezes acontecem, sim, acidentes, né? Às vezes acontecem momentos que também eu não consigo ver como acaso total, porque muitas vezes acontecem em situações que eu precisava de uma pausa e foi assim que eu consegui a pausa que eu precisava. Muitas vezes essas coisas acontecem, né? Olhar de uma forma diferente o que estava acontecendo na vida. E essa autonomia que você deve ter na sua vida, né? Não deveria não ter. Então, sempre deveria ter. A gente busca, acho que hoje em dia é muito mais consciente até que as crianças busquem mais autonomia. E por que não a gente? Então, vem a linha montessoriana e outras tantas de educação que buscam dar para a criança mais autonomia para crescer como um indivíduo melhor, mais completo, no sentido de eu me basto e consigo resolver os meus problemas, porque os problemas vão continuar existindo, desafios, vírus, doenças, né? Então, quando eles acontecem, é muito mais importante a gente ter autonomia e com resiliência, e, né, tem outras tantas palavrinhas maravilhosas no vocabulário naturológico para a gente lidar com essas situações. Até porque uma pessoa empoderada é uma pessoa que se conhece. Exato. Então, é uma pessoa que vai saber exatamente o momento de procurar uma ajuda, o momento de entender, opa, estou aqui no meu limite, eu preciso olhar de uma outra forma, mas se eu cheguei até aqui é porque eu não consegui olhar da outra forma. Então, agora é a hora de procurar um naturólogo. Nossa, eu estou espirrando muito, estou precisando de um médico. Aconteceu um acidente, então eu preciso parar. Então, uma pessoa empoderada, ela consegue olhar tudo isso e entender os momentos certos de fazer as coisas. E eu acho que você colocou uma palavrinha
fantástica, que é o limite. Quando a gente começa a se conhecer melhor, conhece melhor o limite de cada um. Então, às vezes, até mesmo com pessoas, a gente tem os nossos limites e precisamos ter, é importante ter o limite de relacionamento, e às vezes isso a gente vai banalizando, vai esquecendo, vai deixando de lado, ou, eu dou conta, eu vou trabalhar por mais uma horinha, e a horinha vira a noite inteira, e aí isso vira cíclico, ou processos mesmo que a gente vai adoecendo, é justamente por falta da gente dar limite. Sim. E se permitir que aquele limite seja respeitado. E à medida que a gente vai se respeitando e respeitando o nosso limite, esse empoderamento vem. E à medida que a gente vê, quando não está acontecendo, esse é o meu limite. Eu não me permito mais passar do meu limite, porque isso vai me fazer mal. Não apenas psicológica, mentalmente, emocionalmente, né? Às vezes a gente se sente usado, né? Sim. Por conta de burlar os nossos próprios limites, mas a gente verdade, se permite também. É uma abertura que a gente dá para o outro, porque a gente volta sempre naquela mentalidade, eu procuro o que está faltando dentro, fora, mas na verdade está tudo dentro. E à medida que você vai se conhecendo e conhecendo o seu limite, exato, e o que está faltando para você complementar, né? É muito mais interessante. Poxa, na minha formação e na minha criação, eu acreditei a vida inteira que eu só merecia isso, então é isso que eu vou buscar. Se eu não tenho mais nada que eu acredite, que eu mereça, além disso, por que eu vou buscar algo diferente? Então aí vem situações de relacionamentos abusivos e tantas outras coisas que acho que dá outro programa. Vários. São as consequências, né? Com certeza. Quando a gente faz uma escolha, tem a consequência, às vezes precisa remediar e às vezes demora um pouco. Agora, nesse entendimento todo aí do empoderamento pessoal, qual é o papel do naturólogo? Como o naturólogo faz para que uma pessoa se empodere? Pessoalmente, eu acredito que hoje, existem muitos outros profissionais que também colaboram muito para isso acontecer. E isso é maravilhoso. Isso eu acho fantástico. E eu vejo até mesmo questões com o coach. A profissão coach é recente, de certa forma, mas ela não é exercida anteriormente como profissão. Ela já existia, só não era uma profissão e não era dita como exatamente isso. Então, às vezes era um amigo, às vezes era um tio, às vezes era alguém, alguma figura que estava. E a gente não tem tantos relacionamentos mais tão profundos às vezes. O relacionamento com o celular às vezes é o mais profundo que a gente tem. É verdade. Então, a necessidade surge e existe um outro profissional que aparece. A psicologia que teve, e até hoje tem muita gente que tem estigmas que só traz benefício, mas ainda tem pessoas que têm um pé atrás de não é pra mim isso. Na minha visão, todo mundo precisa e deveria fazer terapia, porque isso, é o processo de você se conhecer. E a naturologia, ela vem de uma visão do todo, que não apenas o mental, não apenas a questão física, mas os dois junto da questão, às vezes, energética, a questão até genética, se for ver, né? Poxa, como você foi construído na concepção, isso já te trouxe algumas características, algumas situações que você vai ter que aprender a lidar ou não. Então, a iridologia faz muito isso. Então, o que você vai trabalhar a partir de então lidar com as suas questões? Que você é o especialista de você mesmo e você só vai ter mais acesso e autonomia e empoderamento para isso, que o naturólogo, eu acredito que é um dos principais papéis do naturólogo, é isso. Então, o naturólogo, o diferencial para mim é porque ele olha o todo. Então, e de verdade, se é uma questão, poxa, meu problema é que eu não consigo lidar com cachorro e isso me traz um problema sério porque eu quero ser veterinário. Então, alguma coisa existe que é problemático, alguma coisa precisa ser compreendida aí, sabe? Ou problemas financeiros, e a pessoa é formada em finanças. Existe um problema. Por que você ainda está assim nesse processo?
E de diversas questões, porque, gente, ser humano é muito diverso, é muito complexo. E a gente, às vezes, não se entende e precisa de um outro para olhar para o nosso todo. E onde é que deu errado, onde é que está errado? Me ajuda, eu não sei mais. E muitas vezes, infelizmente, é bem assim que as pessoas procuram a ajuda de um naturólogo. É quando não sabe mais o que fazer. E é a minha última chance. Normal, eu vou isso é procurar comum. agora você, porque falaram que é uma pessoa que ajuda a, sei lá, qualquer coisa que seja nesse sentido, né? Me entender É o porque que é a minha ninguém dor. mais sabe o que fazer comigo, essa é a verdade. É por aí. E eu também não, porque ninguém me ensinou a olhar para mim mesmo e me entender. Então, tem vários outros profissionais, e eu não tenho como tirar o mérito dessas outras profissões, mas essa visão do todo e olhar para da pontinha do dedo para o fio de cabelo e não necessariamente ir a nível microscópio, mas o micro no macro, o macro no micro, né? Olhar o todo, o que você, na sua complexidade, pode colaborar para você mesmo. Eu acho que a grande sacada aí é que a gente não só olha, mas a gente atua no todo, né? Então a gente tem várias ferramentas que, por exemplo, eu gosto de brincar muito com o que é mais conhecido, floral e aromaterapia. Sim, que então tá eu em moda. tenho os óleos essenciais que atuam do denso para o sutil e os florais que atuam do sutil para o denso. Né? Então, usar tudo isso é muito importante. Claro, para o próprio benefício. Né? Então a gente vai fazer aqui uma pequena pausa antes do nosso encerramento para que você conheça mais um patrocinador. E se você precisa de qualquer lugar deste país, quiçá deste mundo, fazer os seus cartões de visita, calendário, receituário, tudo isso pela Delco Artes Gráficas. Então dá uma olhadinha aí na Delco Artes Gráficas e a gente já volta. Só Delco Artes Gráficas, o trabalho é excelente, é de primeira, viu, gente? Dani, a Bernadette volta lá e fala, Dani é um ser muito especial. Posso falar uma coisa pra você? Eu também tô achando, viu? Muito especial, Dani. Obrigada sempre pelo carinho, Bernadette, você e toda a sua família, viu? Muito obrigada. Gente, o nosso tempo já foi, tá? Acabou. Dani, o nosso papo, a gente vai ter que encerrar aqui por hoje, né? Mas se você gostou, pede que a Dani volta, viu? Volto. Dani, então já que você esteve aqui, a gente conversou com todo mundo que está acompanhando a gente aí. Você atende em que cidades? Hoje eu atendo na cidade de Salto, em São Paulo, e em Dayatuba também. E no momento também atendo online. Então, se você precisar de atendimento de outros locais que sejam, também há a possibilidade da gente fazer atendimento online. Muito em breve eu vou entrar em licença maternidade, mas também não é um empecilho, sabendo que vai ter um bebezinho no colo junto. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Exatamente, eu acho que uma das outras questões que a naturologia é riquíssima é na adaptabilidade. Exatamente. E eu acho que a gente precisa, sim, usar os recursos que existem a nosso favor. Sempre. Sempre. Os internos e os externos. Dani, então fica à vontade, você pode falar com quem você quiser, deixar uma mensagem para essa galera toda que acompanhou. Tenho certeza que a tua família está acompanhando também. Fica à vontade, são todos seus. Obrigada. Bom, eu acredito que tem muito para se falar e para descobrir-se ainda da naturologia. Tem muitas pessoas que ainda desconhecem sobre ela. Então, tendo qualquer dúvida, precisando, acho que a Luana abriu um portal aqui maravilhoso. Então, usem e abusem. Façam sempre as perguntas, interajam sempre que precisar. E se precisarem também, eu tenho um canal no Instagram,
@danatu, DANATTU. Se precisar entrar em contato, ou sempre tem postagens por lá. Precisando também, o WhatsApp tá facinho lá também para acessar, para entrar em contato. E estamos sempre abertos, né, para tirar dúvidas, para esclarecer, para conversar, para interagir e ter também essa interagência de volta. Precisando, estamos aí para os atendimentos como interagentes. Estamos sempre. Dani, muito, muito obrigada por ter vindo, por ter disposto aqui o teu tempo, né? Foi demais, entendeu? Eu que agradeço. Foi muito legal. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e esse papo delicioso. Ai, que delícia, gente. Então, a gente vai encerrando por aqui. Eu quero agradecer a tua presença, as tuas perguntas, a tua participação. Quero te lembrar e convidar para conhecer o canal do YouTube da Cidade Ativa Online, tá? E deixa lá o teu joinha. Se você gostou desse papo, tem outros papos, é só procurar lá na playlist do Saúde Ativa. E você viu que lá a Cidade Ativa tem um leque enorme de programas especialmente feitos para vocês. Todos eles têm playlist no YouTube, então pode procurar lá e assistir, faz maratona. Se você chegou aqui agora, dá para maratonar, tem muita coisa lá. Mas não esquece de jeito nenhum o teu joinha aí de compartilhar, se inscrever no canal e de compartilhar com todo mundo, toda a tua galera, os links que você estiver assistindo lá. Então eu quero aqui desejar que você seja absolutamente tudo aquilo que você pode ser. Muito, muito, muito obrigado. Se cuida e até a próxima.